Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Bem, o mercado opera com viés negativo agora pela manhã, impactado ainda pela percepção de uma atividade econômica mais forte nos Estados Unidos e também pela notícia de que um terremoto atingiu Taiwan, o que pode acabar afetando a produção de componentes eletrônicos no mundo. Bem, lá na Ásia, hoje as principais bolsas caíram com a notícia de que um terremoto atingiu Taiwan e que pode afetar a produção de chips pela TSMC, o que por sua vez pode afetar também as principais empresas do setor de tecnologia que compram insumos da empresa. O Japão soltou um alerta de tsunami e por lá o Nikkei acabou caindo durante a madrugada, enquanto na China o setor de serviços cresceu pelo 15º mês consecutivo, o que, claro, ajuda na percepção de melhora de atividade econômica por lá, mas ainda assim o mercado lá também caiu com um alerta de terremoto na região. Lá na Europa, o viés também é de queda, mesmo com a inflação na zona do euro que veio abaixo do esperado, abrindo espaço para cortes de juros pelo Banco Central Europeu. Inclusive, segundo alguns diretores do Banco Central Europeu, a zona do euro pode ser o primeiro banco a cortar juros antes dos Estados Unidos e também do Banco Central da Inglaterra, dado que a inflação lá vem desacelerando. Indo para os Estados Unidos, ontem, o movimento também foi de queda, com o mercado ainda cauteloso sobre as expectativas de juros americanos. Lá em Nova York, ontem o Dow Jones caiu 1%, o S&P caiu 0,72% e o Nasdaq caiu 0,95% ontem. Na parte de indicadores, ontem o relatório JOLTS que saiu veio um pouco abaixo do esperado, mas os dados de encomendas às indústrias vieram acima do projetado, o que manteve o sinal de alerta sobre a pressão inflacionária americana. Além disso, as diretoras regionais do Fed, a Loretta Mester e a Mary Daly, falaram ontem e concordaram que os juros devem cair esse ano, mas ambas disseram que o Banco Central americano ainda não deve ter pressa para começar os cortes de juros por lá. Um outro fator de risco tem sido a alta do petróleo, que pode acabar também pressionando a inflação e dificultar a vida do Banco Central dos Estados Unidos na tentativa de cortar juros. Com isso tudo, ontem as taxas de juros de 10 anos lá no mercado americano voltaram para as máximas de novembro do ano passado. E hoje o mercado deve acompanhar o outro relatório de emprego, o ADP, que deve dar mais detalhes sobre o mercado de trabalho e também deve focar nas falas do presidente do Fed, o Jerome Powell, que vai falar hoje em evento e, claro, deve comentar mais sobre as expectativas de juros e inflação. Fora isso, também vai sair o ISM e o PMI de serviços lá no mercado americano. Vamos acompanhar aqui as bolsas, S&P Futuro caindo 0,20, Eurostock 600 caindo 0,03, lá em Londres o FTSE está caindo 0,40%. No Japão, o Nikkei hoje caiu 0,98% e na China, Shanghai Composite caiu 0,18%. DXY agora cravado no 0 a 0 e juros de 10 anos no mercado americano subindo, sobe agora 0,07% com a taxa anualizada cotada a 4,36%. O petróleo segue em alta, o Brent agora sobe 0,44%, com o barril cotado a 89 dólares e 31 centavos. Petróleo seguindo o movimento de alta, especialmente porque agora também subiu a tensão entre Israel e Irã. Além disso, essa sinalização de um ritmo mais forte econômico lá nos Estados Unidos também tem contribuído para a pressão de alta no preço do petróleo. Já o minério de ferro caiu nessa madrugada lá na China, hoje lá em Dalian, o minério caiu 2,5% e fechou cotado aos 103 dólares e 51 centavos a tonelada. Nas criptomoedas, o Bitcoin opera estável nas últimas 24 horas, operando agora com leve alta de 0,35%, com a criptomoeda seguindo aí na cotação próxima de 66 mil dólares. Por aqui, ontem o Ibovespa foi na contramão do mercado americano e fechou com alta de 0,44%, com a nossa bolsa terminando aos 127.549 pontos. O dólar ontem ficou praticamente estável, mesmo com a tentativa do Banco Central de derrubar a cotação. Inclusive ontem fez aí um leilão de swap cambial de quase 1 bilhão de dólares. Ontem a moeda americana acabou tendo uma queda leve de 0,02% e fechou cotado aos R$ 5,05. Mais uma vez ajudou no Ibovespa aqui a performance da Petrobras e da Vale, ambas subindo com a alta das commodities. Ontem a Petrobras subiu mais de 2,5% com a disparada do preço do petróleo e a Vale ontem subiu 1,18% com a alta do preço do minério de ferro lá na Ásia nos últimos dias. Bom, no Ibovespa quem subiu mais foi Lojas Renner, ontem com alta de 3,8%, isso porque o Bank of America ontem elevou a recomendação para a compra das ações. Um outro destaque de ontem foi a notícia de que a Enalta formalizou uma proposta para fusão com a 3R Petróleo, que deixou a negociação com a PetroRecôncavo, que vinha acontecendo, em suspensa. A notícia pegou o mercado de surpresa e com isso ontem as ações da 3R acabaram subindo 0,73%, enquanto as ações da PetroRecôncavo caíram 9% e as ações da Enalta, que não fazem parte do Ibovespa, caíram 11%. Para fechar, na agenda local hoje vai sair pesquisa de produção industrial referente ao mês de fevereiro pelo IBGE. A projeção é de que o número venha com uma alta mensal de 0,3%.
Também vai sair hoje por aqui PMI de serviços e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de um evento formulado aí pelo Banco do Bradesco, o BBI, e claro, lá ele pode acabar comentando mais sobre as expectativas de taxa Selic e os próximos cortes que a gente deve esperar nas próximas reuniões. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.